Bom, nesse primeiro estudo nós vamos tratar da prosperidade e eu vou utilizar dois textos. Por uma questão prática mesmo, de não ter muito tempo. Vou utilizar esses dois textos. Primeiro texto, Marcos capítulo 8, versículo 34 até o 36, um texto muito conhecido. E chamando assim a multidão dos seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua vida? Esse é o primeiro texto, né? É um texto muito conhecido, não tem nem o que falar muita coisa, né? O segundo texto nós vamos estar encontrando em Coríntios, 1 Coríntios, a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 até o 13. Não, versículos 7 até o 13. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e prover a Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor a Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até essa presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Esses vão ser os dois textos que eu vou estar tratando agora nesse estudo, para começar a falar contra aí essa teoria que tem causado tanta confusão dentro da igreja, que é a teoria da prosperidade. Bom, com base nos dois textos que nós lemos, a gente pode ver que Jesus claramente diz aos discípulos que qualquer um que quiser segui-lo deve negar-se, deve negar a si mesmo. Então, a gente acaba aí com o primeiro tópico da questão do ego, do egocentrismo. Ser cristão é abnegar-se das próprias vontades. Então, o que é a minha vontade? A minha vontade, então, vai ser fazer a vontade de Deus, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria tocar. O segundo aspecto do ensinamento de Jesus no primeiro texto de Marcos 8 seria a questão do amor talmente grande ao Evangelho a ponto de morrer por ele. Então, se assim, a pessoa sofreria perseguição tamanha, no qual a pessoa ia perder a vida para salvar-se, ou seja, buscar a salvação, então você encontra aí uma perseguição feroz do mundo contra os cristãos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria colocar. Então, se há uma perseguição do mundo sobre os cristãos, como que pode haver prosperidade? É uma coisa meio incoerente. E depois ele fala claramente sobre os bens materiais no final do versículo, quando ele diz: que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, gente, a gente vê aí claramente que
Se o homem quiser, se o homem desejar ganhar o mundo, ele vai correr atrás de coisas materiais e vai acabar se perdendo. É isso que os bens materiais causam no indivíduo, a perdição. A Bíblia está sendo clara em relação a isso. Então, o primeiro texto, a gente vai frisar então essa parte. Vamos falar também da cruz, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A cruz representa a abnegação dos desejos e a morte da carne. A morte da carne. Nós devemos crucificar a nossa carne para Cristo, por amor a Cristo. Então, crucificar os nossos desejos, crucificar os nossos impulsos, crucificar-nos do conforto, do bem-estar, sair da zona de conforto. Esses são alguns tópicos que a gente está abordando aqui agora. No próximo vídeo nós vamos abordar um pouco mais. Então a gente abordou o primeiro texto e alguns tópicos do primeiro texto, no qual Jesus estava sendo bem categórico ao explicar a necessidade daqueles que quiserem seguir a Ele, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, segui-lo, seguir os seus passos, sofrer a causa do Evangelho, a ponto até mesmo de morrer, entregar até mesmo a vida, e depois no final sair, negar-se dos bens materiais, não procurar os bens materiais. Então esses são os primeiros pontos que Jesus coloca para toda a multidão e seus discípulos ouvirem. No segundo texto, 1 Coríntios 4, versículos 7 a 13, Paulo está sendo sarcástico com a igreja de Corinto, quando ele diz bem assim que ele trata da igreja, vocês são ricos e nós somos pobres, Então, eles estavam se sentindo assim mesmo. Na realidade, eles estavam se sentindo ricos, eles estavam provando o melhor da terra, estavam provando o melhor que a terra tinha para oferecer para eles, e eles achavam que isso era correto, que o preço pago na cruz por Cristo beneficiava eles a ponto deles estarem vivendo essa plenitude, Paulo dá um tratamento de choque neles quando Paulo trata com sarcasmo. Fala, então quer dizer que vocês estão primeiro para Deus do que nós, apóstolos, que estamos servindo ao Evangelho de Cristo. Vocês estão primeiros, então. Nós somos os últimos, Nós somos entregues à morte por causa do Evangelho todos os dias. A gente é esbofeteado, a gente vive, tem fome, tem sede. Então olha como é que Paulo trata a questão desses cristãos aí que estavam vivendo a prosperidade. Isso é antigo, meus irmãos. O Evangelho da prosperidade foi inventado nos Estados Unidos? Não. Foi inventado aqui, na igreja de Corinto. A Bíblia já trata isso já. Então, meus irmãos, o que eu quero falar com vocês é isso. Vocês estão vendo aí que a Bíblia é categoricamente contra esse tipo de vida, esse estilo de vida, gente querendo ganhar dinheiro às custas do Evangelho, ganhar dinheiro às custas da palavra de Deus. Isso é um absurdo. O cara fala, eu quero ganhar 1 milhão. Vai ganhar 1 milhão de alma para Cristo, vai ganhar 1 milhão de alma para Jesus, rapaz. Vai viver o Evangelho. É isso que você tem que procurar. Meu irmão, aonde está o seu tesouro, meu irmão? A Bíblia fala, aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O que você tem procurado? Tem procurado ganhar o mundo, meu irmão? Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo.